Só agora a gente para de exigir. De repente a gente volta a amar. De repente dá saudade de abraçar. De repente protegemos os avós, mas na verdade sempre estiveram sós. De repente o nosso barco se encheu. De repente não há rico e nem plebeu. De repente todo mundo quer remar, mas sem comandante não saímos do lugar. De repente a gente lembra que pecou. De repente só Jesus é o Senhor. De repente o bem vence o mal. Já não importa o que se fez no carnaval. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio para essa ferida. Jesus, Jesus, Jesus. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio para essa ferida. Jesus, Jesus, Jesus. De repente tudo volta ao lugar. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez aqui para adorar esse Deus maravilhoso. De repente tudo volta ao lugar. Amém, queridos? De repente, mesmo que estando em situações adversas, a gente olha para o povo de Deus na Bíblia, parece que tudo foi fácil. Quando a gente olha e vê as situações resolvidas, né? Até a vida de Jó. A gente olha para a vida de Jó, parece que estava tudo errado, né? Mas a gente já sabe o final da história. A gente sabe o final da história, vai lá no capítulo 42, pula tudo que ele passou e a gente vai ter a resposta de Deus ali. É interessante isso, né, amados? Ontem, na palavra de Deus, lá no final, eu falei algo que representa que nós escrevemos uma história. Nós fazemos história. Agora, como é a minha e a sua história? Como é a nossa história, né? O que eu quero produzir no meu escrito de vida aqui na Terra? Isso é uma coisa que eu fico preocupado, porque eu fico não só preocupado comigo, mas com as pessoas que me rodeiam, mas também pela situação em que vivemos, tudo que temos, tudo que somos, e também pela situação que o mundo se envolve e a gente às vezes se perde nesse mundo. É tantas preocupações, é tantas lutas, é tantas fraquezas, é tantas dificuldades, é tantas coisas, que a gente acaba esquecendo que a nossa história está envolvida nisso tudo. Tem alguém escrevendo sobre você, tem alguém escrevendo sobre mim. Eu não quero produzir nada que não seja bom, eu quero produzir tudo que for bom. Mas eu falei assim, quem vai escrever a minha história? Sou eu? Não. Quem escreve a minha história são aqueles relacionamentos que eu tive durante a minha vida aqui na Terra. Você pode até ver quando
Morreu o Silvio Santos, todo mundo fala, o Silvio Santos foi aquele maior animador da TV e tal. Pessoas que nem estavam aí, mas hoje dão valor. E escreve uma história. Né? Escreve uma história de Silvio Santos, escreve uma história de um jogador de futebol, escreve a história de cada um, daquele bandido, escreve de todo mundo. Quem escreveu a história de Jesus? Jesus não falou da história dele, Jesus viveu a história dele. Quem escreve foi aqueles personagens que participou da vida com Jesus. Por isso que são chamados de apóstolos. Apóstolos que viram Jesus e participaram da vida de Jesus, e ali eles puderam escrever a história deles, ou seja, de Jesus. Eu fiquei impressionado. Quando eu falei aquilo ontem, eu fiquei meditando na própria situação, porque a minha história tem que estar escrita pelas pessoas que eu relacionei, que eu vou impactar, eu quero impactar. Porque, amados, eu recebi uma dádiva muito grande dentro de mim para poder impactar outras pessoas. E eu quero fazer da minha vida uma vida abençoada para quem quer que seja, ou seja, quem quer receber. Então a minha vida, ela tem que fazer parte da vida de vocês, da vida de outras pessoas, de uma forma que eu vou impactar, que eu quero escrever a minha história, não com minha vida assim, em si, mas com a vida de outras pessoas. Jesus escreveu a história dele com a vida de outras pessoas, pelo que ele fez nesse mundo, pela sua vida, pela minha vida. Até hoje, nós falamos daquilo que está dentro de nós, é o mais importante, aquele que deixou dentro de você o Espírito dele, é a coisa mais importante para nós. E isso me chama a atenção porque eu preciso fazer com que esse Jesus se manifeste ao mundo. Eu escrevi aqui eu estou lendo um texto, né, de Atos capítulo 3. Eu escolhi Atos porque Atos são os feitos das pessoas da qual Jesus deixou para escrever uma história. E essa história não foi deles próprios, eles estão escrevendo a história de Jesus. Quando eu escrevo a história de Jesus, fazendo os atos de Jesus, eu também estou escrevendo a minha história. Eu fico até preocupado, porque talvez eu tenha escrito muito pouca coisa. Eu quero escrever mais, eu quero fazer mais com as demais pessoas, né? Quando eu vejo que pessoas pedem oração, eu vou na porta do Senhor, na porta do trono, e entendo que Ele me ouve, e falo: Senhor, por favor, faça alguma coisa com essas pessoas que precisam de Ti. Ontem nós tivemos uma campanha, né? Terminamos uma campanha que também foi o quê? Pelas causas impossíveis. Quem produz a causa impossível? Sou eu? Sou você? Não. As causas impossíveis acontecem dentro do coração de cada uma de uma pessoa que se entrega para Deus, que se dedica a Deus, que se envolve com Jesus e que deixa Jesus trabalhar. E isso é o mais importante. E aqui, amados, eu vou ler do Atos capítulo 3, mas não posso, eu vou dizer assim, esse aqui é como um filme, né? É o terceiro episódio. Porque o primeiro episódio foi no Atos capítulo 1, o segundo episódio no capítulo 2, o terceiro episódio. Eu quero ler o terceiro episódio. Aqui, Pedro e João estão escrevendo a história. Olha só que bacana. No capítulo 3, versículo 1 diz: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, ele pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós, olhe para nós. E ele, né, o mendigo, pensando só em receber uma donação, como ele estava ali para receber alguma coisa. E eles ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, né? Pedro, porém, lhe disse:
Eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-se e anda. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé, e começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que tinha acontecido. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: Israelitas, por que vocês estão tão admirados com isto? E por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito aquele homem andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando o que estava decidido a soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu este homem que vocês veem, que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Essa é tremenda, né? Eles estão escrevendo uma história que não é deles, a história que é de Jesus. Por isso que Jesus chegou até você, chegou até a mim, amados, por causa dos sinais e prodígios que ele continua fazendo até os dias de hoje. E ele vai continuar fazendo, mas ele quer usar você, quer usar a mim. Nós é que temos que fazer a história de Jesus postergar. Essa história também vai incluir você. Você será um personagem dessa história, você será um deles. Não importa se você faça um ou poucos milagres ou nada, ou não sei, mas você vai sabendo que esses homens que estavam aqui, eles passaram pelo capítulo 1, ou seja, pelo primeiro episódio. Eu queria falar do primeiro episódio. Eles estavam reunidos, amados. Eram 120 homens que estavam reunidos, né? Pedro ali liderava eles por ser aquele mais à frente, que esteve muito com Jesus e que Jesus também outorgou a ele, né? Quando estava na praia, né? Fazendo aquele peixinho frito, Jesus outorgou a Pedro, dizendo: apacenta as minhas ovelhas, né? Todos eles escutaram ali, né? Apacenta, Pedro. Pedro, você me ama, então me aconselha, apacenta meu rebanho, conduz o meu rebanho, pastoreie o meu rebanho. Ou seja, ele ali praticamente assinou a liderança para Pedro para poder continuar e fazer essa missão que é tão importante para mim e para você, e para que nós possamos dar continuidade da mesma forma, pegando esse cajado, pegando essa maneira de fazer as coisas maravilhosas e tentar modificar tudo aquilo que o mundo tenta implantar dentro de você, porque a amizade do mundo faz inimizade com Jesus, inimizade com Deus. Nós não somos amigos do mundo, né? Eu até botei esse louvor aqui porque o carnaval já passou, tudo já passou. Nós estamos aqui na presença de Deus, falando desse maravilhoso Jesus Cristo, que começou uma história aqui em Atos capítulo 3, foi a primeira assim, aparição de uma forma da qual eles operaram um milagre que chamou a atenção de todos aqueles que estavam ali. Mas no capítulo 1, amados, é o primeiro episódio desse filme que eu estou passando para você, desse relato que eu estou passando para você, porque no capítulo 1, no versículo 5, Jesus faz uma observação antes de partir para o céu. Ele diz: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias.
Eu quero dizer para você, amados, isso é uma promessa para eles? Não, amados. Você vai mais adiante, no próprio episódio 1 de Livro de Atos, você vai ver que essa promessa é para nós também, é para nós recebermos o Espírito Santo. Isso é promessa para todos aqueles que vão buscar o Espírito Santo, que vão buscar Jesus, que vão aceitar Jesus. E no versículo 8 ele fala mais alguma coisa sobre isso. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até em todos os lugares, os confins da terra, em todos os lugares, Isso aí, amado, é o capítulo 1, é o primeiro episódio. Isso aqui não é Netflix nem nada, mas é o primeiro episódio que nós podemos ver que esses personagens estavam vendo Jesus Cristo e entendeu que a promessa, nós temos que esperar essa promessa do Pai, nós temos que buscar o Espírito Santo, buscar o poder de Deus para executar, para fazer. E esses homens estiveram ali reunidos, e a primeira coisa que eles foram fazer, amado, foram orar. Eles se juntaram ali e começaram a orar, buscaram ali a presença de Deus, porque Deus colocou isso no coração deles, implantou isso no coração deles. Aí aqui no capítulo 2 nós vemos o segundo episódio, né? Eles estavam reunidos, buscando em oração, e ali começou. Nós também temos que estar orando e buscando essa presença, e que os milagres aconteçam através de você, através de mim, né? No capítulo 2 nós vemos aqui: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu quero dizer o seguinte, amado, uma das coisas importantes que estavam aqui: primeiro, eles estavam ali juntos, unidos, com o mesmo propósito. É fundamental nós darmos as mãos e estarmos no mesmo propósito, buscando esta promessa de Deus. Por mais que a gente queira fazer atividades na igreja, por mais que nós queremos fazer eventos da igreja, mas nós precisamos estar em Jerusalém. Que Jerusalém é essa, mano? É na presença de Deus. É o local, não importa o local, Jerusalém lá em Israel, não, Jerusalém seu, é na igreja do Senhor, é na casa do Senhor, é na sua casa, é buscar o Espírito Santo de Deus, né? Eles estavam reunidos no mesmo lugar, estavam orando ali, buscando a presença de Deus, esperando a promessa de Deus. O que você faz na nossa vida? Nós temos que esperar sempre a palavra da promessa. De Deus tem uma promessa não só para eles, mas para todos nós, até os confins da terra. E aqui eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar o Evangelho a toda criatura, começaram a falar de Jesus, começaram a explicar o que significava aquilo. E esse é o segundo capítulo, amados, é o arrependimento. Né? Lá no final do capítulo 2, Pedro cita claramente que eles estavam ali aturdidos, eles não sabiam o que fazer, e perguntaram para Pedro, né? Quando ouviram, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro os demais apóstolos, no versículo 37, o que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, é para os seus filhos e para todos ainda que estão longe, né? Isto é para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Deus está chamando a nós, está chamando a você. É o momento de buscar a presença desse poder de Deus para podermos sermos testemunhas. O que eu sempre falo, amados, presta bem atenção. Você pode conhecer toda a palavra de Deus, mas você lê, tem muita gente que lê e não consegue viver aquilo.
Mas para você viver aquilo, você precisa de uma essência que traduz as línguas, que traduz o poder, que faz reverter todas essas palavras em poder. O que se faz isso, amado? É o Espírito Santo de Deus. Amados, isso é fundamental. Eu não consigo. Tem pessoas que já leram a Bíblia 10, 3, 500 vezes e não conseguem traduzir aquilo que Jesus quer que nós traduzimos. Quando Jesus te chamou, Ele te capacita, Ele te justifica, você se arrepende dos seus pecados e você entrega a sua vida para Ele. Pode ser aí na sua casa, você se ajoelha e coloca e Ele começa a fazer algo na sua vida e começa a querer encher você do Espírito Santo, amado. Não é só a palavra, tem que ter a palavra e o Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, como diz em João, Evangelho de João, Jesus fala no capítulo 3. Então nós precisamos entender isso. Para eu entender a palavra, é o Espírito Santo que traduz para mim. E é o Espírito Santo que quer entrar e vai enchendo. Ele vai enchendo. É como se fosse um pote, até uma hora que transborda. Transborda como? Nas pessoas. Transborda nas pessoas que estão perto de você, para que essas pessoas possam fazer a história de Jesus através de você. Nós vamos fazer isso, vocês vão fazer isso, nós vamos buscar essa presença. O inimigo, ele quer te dispersar. O mundo tem um calendário, o calendário do mundo é justamente para tirar você do foco. Eu não estou dizendo que você vai ser um beato e Jesus e a família. Não, você não é isso. Você tem que buscar intensamente a presença. Os momentos, amados, tem. Você às vezes fica 2 horas numa televisão, 2 horas vendo um seriado. E aqui você está vendo um seriado, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, de Atos dos Apóstolos, amados. Aonde chega no capítulo 3 é a realização da transbordar o Espírito Santo na vida de um coxo, na vida de uma pessoa que estava totalmente desacreditada, pedindo esmola, pedindo um dinheiro para comer, e de repente ele vê que toda a vida dele mudou, desde a nascença, desde quando era pequeno, ele muda completamente. Por que nós fazemos uma campanha de 3 dias? Porque para mim 3 dias é o suficiente, não precisa ser 7, 10, 15, pode ser, mas a campanha significa você se entregar para essas três pessoas de Deus, que é o Deus vivo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É um cordão de 3 dobras que não vai se arrebentar dentro de você e vai te levar para a eternidade. É isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida, fazer transbordar. Boa noite, Eliomar, glória a Deus, Deus abençoe, fique na paz, Deus Rei, Paula, Jesus te abençoe, Rosângela, Maria Helena. O Espírito Santo está aqui, mas está aí. O Jesus, quando nasceu dentro de nós, nasceu pelo Espírito. Da mesma forma como Maria, em Lucas 1,35, te descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito vivificará. Amados, e do teu ventre, ou seja, dentro do teu coração, vai nascer a semente, que é o Espírito Santo, que é Jesus morando dentro de você. Como diz Hebreus capítulo 3, versículo 6, nós somos morada de Jesus e temos que deixar esse Jesus se manifestar, transbordando o Espírito,
transbordando. E quando as pessoas do lado veem esse transbordamento, meu Deus, o que está acontecendo? Como é que foi em Atos capítulo 2? Todo mundo ficou ali, falou, eu quero também, eu quero, como é que eu faço, Pedro? E no capítulo 38, arrependa-se, cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, batiza nas águas, vocês sejam cheios do Espírito Santo para transbordar para outros, e isso vai se espalhar pelo mundo todo, vai chegar em todos os lugares, Itaipuaçu, Itaipu, Icaraí, no mundo todo, Europa, Ásia, e Ocidente e Oriente, todos vão ver a glória de Deus em cada um de nós. É maravilhoso. Xaramanda Laxuria canta Lamanaia. Aleluia, mas não importa o carnaval. Como diz esse louvor que nós louvamos aqui, né? Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava, dizendo, salve-se desta geração perversa. E isso, amados, Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo. E no capítulo 42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. E aí, amados, vem o capítulo 3. Eles entram dentro do templo, um homem que já estava ali há tanto tempo. Ele pega pela mão e levanta aquele homem. E quem ele diz? Vocês estão admirados pensando que foi nós? Não, foi o Espírito Santo. Foi Jesus, aquele que você matou, que vocês se crucificaram. Saiba que ele ressuscitou e ele está aqui operando os mesmos milagres. E opera. E vai operar. Amados, o mundo foi transformado em muitos eventos. É carnaval, é festas, é muita televisão, é muita internet. E cada hora para absorver um espaço dentro da sua mente. É na sua mente que você enche. O apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 8, que ocupa o seu pensamento. Coisas boas, de boa fama, está lá, está escrito lá, ocupe seu pensamento com essa unção de Deus, com a graça de Deus, procure fazer o bem, agrada-te do Senhor, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração também. Buscai o Senhor em primeiro lugar, a sua justiça, porque as demais coisas estão sendo acrescentadas, não importa as lutas e as dificuldades, porque se o Senhor está no controle da sua vida, toda a sua família, toda a sua casa, pode acontecer coisas, mas Ele vai estar de mão dada com você. Amém, queridos? Eu quero encerrar louvando esse hino de novo, porque foi um momento da minha vida muito difícil. Esse louvor, ele fala muito comigo. E eu quero que você, em nome de Jesus, entenda como esse louvor é importante para mim, né? E com certeza você vai receber em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Connect to the Bluetooth. Volta ao lugar. De repente a casa volta a ser. Vou começar dentro com isso. De repente tudo volta ao lugar. De repente a casa volta a ser um lar. De repente a gente senta pra ouvir. Só agora a gente para de exigir. De repente a gente volta a amar. De repente dá saudade de abraçar. De repente protegemos os avós, mas na verdade sempre estiveram sós. De repente o nosso barco se encheu. De repente não há rico e nem plebeu. De repente todo mundo quer remar. Aleluia. Mas sem comandante não saímos do lugar. De repente a gente lembra que pecou. De repente só Jesus é o Senhor.
De repente o bem vence o mal. Já não importa o que se fez no carnaval. Por quê? Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio pra essa ferida. Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia, Jesus. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio pra essa ferida. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. De repente tudo volta ao lugar. Aleluia, Jesus. Senhor Deus, obrigado, Jesus, porque Tu és um socorro bem presente na hora da tribulação, na hora da dificuldade. Nada nem ninguém pode ser maior que o Senhor. A providência, Tu és a provisão, Tu és, ó Pai, o amor, Tu és a graça, Tu és a suficiência, Pai. Ó Senhor, Tu és a relevância dentro de nós, Tu és o maior dentro de nós. Somos apenas um vaso de barro. A excelência do poder toda é Sua. E eu clamo a Ti por cada vida, Senhor Deus, que ouve essa palavra, que saiba que desses 3 episódios aqui que nós falamos do livro de Atos, ó Pai, escrito por um homem, Pai, mas escrito no nosso coração, porque nós continuamos a escrever o livro de Atos. Nós somos os atos de hoje da igreja. Nós estamos sendo escritos lá pelo Senhor para escrevermos a história de Jesus Cristo. E nós somos protagonistas, nós recebemos essa autoridade para poder libertar, curar os cativos, tirar, Senhor Deus, tudo aquilo que possa estar empremeado de maldição e transformar em bênção na vida das pessoas, porque o Senhor, Pai, capacitou cada um de nós. Pai, não há artista, não há melhor, não, todos nós somos iguais perante a Deus, todos nós temos o direito de fazer a Tua obra, de fazer o melhor para Ti, Pai. Por favor, enche, Pai, faz com que a Tua igreja seja cada vez mais empenhada em salvar vidas e libertar os cativos, como diz Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre nós, para fazer as boas novas, trazer as boas novas quebrantadas, libertar os cativos, dar vista aos cegos. Pai, em nome de Jesus, o mesmo poder que estava lá com os discípulos está sobre a Tua igreja. Abençoa-nos, ó Pai, nos dê força, nos dá jejum, oração, vontade de buscar a Tua presença, em nome e por amor de Jesus. E quem está enfermo seja curado, quem ouvir essa palavra seja transformado, seja transformada pelo poder de Deus. Que Deus abençoe vocês, que a glória de Deus se manifeste poderosamente na vida de cada um de vocês, e que nós estamos firmes na presença do nosso Deus. Deus abençoe vocês. Tchau, queridos. E até domingo, né? De manhã nós estamos lá e à noite também, culto. Amém? Jesus abençoe vocês. Fica na paz do Senhor.